Boa noite a todos, saudações rubro-negras, alô você, como diz o saudoso Fernando Vanucci, amigos do canal Mundo do Flamengo. Flamengo vence o Internacional por 3-1 no Beira-Rio, fim de jogo, o Flamengo vence. Há quanto tempo, nação, o Flamengo não vencia um time brasileiro por mais de 2 gols de diferença? Finalzinho de domingo, 6h30 da tarde, é hora de emoção, é hora de vermos os corações baterem mais forte. Hora de vermos o time mais querido do Brasil, o time que amamos, o Clube de Regatas do Flamengo. Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em Porto Alegre, prontíssimo para enfrentar o Colorado Gaúcho. Primeiro jogo do retorno, o Flamengo estreou no Brasileirão, enfrentando o Internacional no Maracanã. Um dos melhores jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, onde o Inter saiu na frente, o Flamengo empatou. O Flamengo é campeão simbólico do primeiro turno, só que não podemos comemorar tanto assim por causa de um jogo atrasado que o Flamengo tem. Mas enfim, nação, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. E toda a torcida rubro-negra esperava que o Flamengo conseguisse manter a liderança diante do Colorado Gaúcho. O segundo jogo dos 3 da sequência. Esse jogo foi pelo Brasileirão. Quarta-feira, Flamengo de novo contra o Internacional, só que pela Copa Libertadores da América. Vamos pro jogo, nação! Felipe Luiz veio com saúde titular hoje. O Flamengo saiu com a bola, o Felipe Luiz também não botou Alan nem Everton Araújo. O Flamengo saiu com a bola, foi pro ataque, quase marcou o primeiro gol aos 16 segundos do primeiro tempo. Com 57 segundos, já saiu o primeiro cartão amarelo para o jogador do Internacional por uma falta em cima do jogador do Flamengo. O Flamengo ganha a falta, a Arrascaeta cobrou e o Ortiz quase marcou, aos 2 minutos. Flamengo pressionando o Internacional no começo do jogo, aos 5 minutos de jogo, o Flamengo chegou 2 vezes ao gol do Internacional. Aí o jogo deu uma acalmada, foi visível a superioridade do Flamengo. Pedro abre o placar aos 6 minutos e olha o que eu vinha dizendo, né, nação? Em vídeos, mais vídeos, mais vídeos. Pedro é o matador, Pedro é o homem da pequena área, Pedro é o goleador do Flamengo. Por que o Pedro estava no banco, Felipe Luiz? Por que a inventação de moda com Plata? O Flamengo entrou na Libertadores contra a Inter com 4 atacantes de velocidade. Felipe Luiz esqueceu do meio de campo, não escalou o Pedro. Pedro não pode ser vendido pelo Flamengo, Pedro não pode ser banco. Pedro é o centroavante matador. Tudo bem que tem jogos que o Pedro não está bem, mas agora jogar o Pedro pro banco com todo esse potencial que ele tem para botar o Plata, aí não, né, Felipe Luiz? O Internacional tentou uma jogada com o Borré e Valência aos 10 minutos, mas não deu em nada. Ô Felipe Luiz, aqui comigo, ó, cara, como você pode deixar o Pedro no banco? É teimosia? É burrice? Ou é a diretoria que manda? Qual é, cara? Eu faço campanha pro Flamengo tirar esse Plata, vender o Plata, vender Juninho, pra tirar esses 2 jogadores do Flamengo, pra valorizar os nossos jogadores. 2-0, Mengão em 11 minutos, 2 gols de Pedro. Finalmente, o Flamengo hoje virou intervalo com 2 gols no placar. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo não deve se preocupar com o Cruzeiro e nem com o Palmeiras. O Flamengo tem que fazer a parte dele, vencer, jogar bem, convencer seus torcedores. O time do Flamengo ganha outra cara com Saúl, Arrascaeta e Pedro. Olha, nação, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou desfazendo de Juninho e de Plata, bem longe disso. Mas a verdade tem que ser dita. E outra, quem tem que ganhar espaço nesse Flamengo é o Cebolinha. Cebolinha joga bem demais, devia ter entrado no jogo de hoje. Mas o Luiz foi teimoso e não colocou ele. Tínhamos o Flamengo dominante, o Flamengo superior no primeiro tempo. Em 29 jogos, o Flamengo não tomou gol nenhum. O primeiro tempo foi muito difícil, o Inter vazar a defesa do Flamengo, só conseguiu ali no finalzinho. Saúl e Jorginho muito bem em campo, se acertaram demais, encaixou bem demais esse meio de campo do Flamengo. O Flamengo não fazia 2 gols no primeiro tempo, desde aquele jogo contra o Corinthians, onde o Flamengo venceu, goleou por 4-0. O Inter ganhou um escanteio aos 20 minutos, o primeiro escanteio. E dali em diante foi pro 3º escanteio seguido do mesmo lado. O Flamengo sofreu apenas 8 gols no Brasileirão, tem a melhor defesa, o melhor ataque, é o líder do campeonato com 43 pontos. Um primeiro tempo muito bom do Flamengo, o Flamengo pegando todas a segunda bola do Inter na saída. Tínhamos o Inter mal colocado em campo, enquanto o Flamengo estava bem colocado. Aos 28 minutos o jogo era bom, o Inter saiu um pouco para jogar e saiu uma pressão, mas o Flamengo ainda era dominante e melhor em campo. Depois do 2-0,
Aos 30 minutos, o Flamengo cadenciava o jogo com sabedoria. O Flamengo diminuiu um pouco mais o ritmo, estava com o placar praticamente feito, mas continuava dominando o jogo. Aos 73 minutos, o Flamengo, que ainda pressionava o Internacional, só que com menos intensidade. E é o que eu vinha falando. O Flamengo tem que saber dosar a intensidade para os dois tempos de jogo. O Flamengo fez 2-0 no primeiro tempo e falou: não, no primeiro tempo tá bom, 2-0 tá bom, se guardar pro segundo tempo vamos controlar agora. Filipe Luís parecia mais tranquilo beira de campo, só que ele sabia que no segundo tempo o Inter tinha para colocar todos os titulares, né? E aí os titulares no banco. Mas cá entre nós, eu não acreditava na ação que o Inter ia botar os titulares, porque quarta-feira tem um duelo decisivo na Libertadores, onde o Inter precisa vencer. A grande verdade é que o Inter tem elenco limitado, mas não tem muita opção. Aos 40 minutos, Léo Pereira ensaia uma bicicleta, mas faz um voleio, na verdade, e a bola para na trave do goleiro do Internacional. Quase o Flamengo marca o terceiro gol no primeiro tempo. Aos 43 minutos, mais uma cabeçada que leva muito perigo ao gol de Rossi, agora pela parte do Internacional. Mais um susto do Internacional aos 45 minutos de jogo. O Flamengo pesava ali, arrumar a marcação em cima do jogador do Internacional, que fazia toda a marcação e os lançamentos em profundidade. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo. No primeiro tempo também tivemos um Pedro cirúrgico, um Pedro matador, um Pedro que foi decidido a vencer. E o Flamengo, mais uma vez, como eu disse, fez um excelente primeiro tempo. Foi um Flamengo superior, foi um Flamengo intenso, foi um Flamengo objetivo. Foi um Flamengo de Saúl, Arrascaeta e Pedro. Aí tivemos um Pedro cirúrgico, um Pedro preciso, um Pedro matador. E eu ali louca pra ver o segundo tempo do Flamengo, ver se o Flamengo ia continuar na intensidade, ia diminuir o ritmo. E o melhor jogo do Flamengo pós-mundial tinha sido contra o São Paulo, onde o Flamengo venceu por 2-0. Hoje foi um Flamengo perfeito. Até bola na trave o Flamengo colocou. O Internacional teve duas chances no final do primeiro tempo. Poderia ter feito gol? Poderia, mas não soube definir. Roger Machado poupou os titulares por opção tática por causa do jogo de quarta-feira. E eu esperava, esperando o segundo tempo, para ver como o Flamengo ia se portar ali com a vantagem de 2-0. O Inter precisava vencer, Roger Machado buscando, balançando no cargo, botou ali os titulares do Inter. O Inter veio com uma pressão no início do segundo tempo, o Flamengo recuou. Mas aí o Flamengo subiu as linhas depois de um tempinho e retornou a pressão. Um jogo bom no começo do segundo tempo, o Inter respondia os ataques do Flamengo. E aos 7 minutos tínhamos um Inter com mais posse de bola. O Flamengo chegava, mas ele começou a recuar bastante a bola. E isso não era nada bom pro Flamengo, o Inter tinha mais posse de bola. E aí o Filipe Luís chamou o Plata. Na minha opinião, ele chamou errado, tá, nação? Por que não botou Cebolinha? O Cebolinha é um bom jogador e Cebolinha precisa ter minutos. O Rossi faz uma defesa extraordinária de um chute a longa distância do jogador do Internacional. O Flamengo precisava sair da pequena área antes que tomasse o gol. Agora botou o Plata para querer lançar, né? Por que não botou o Plata para lançar a bola em velocidade para o Pedro? O Flamengo não conseguia sair da defesa ali no começo do segundo tempo. Era um jogo que aos 10 minutos só dava Internacional. O Samuel Lino muito mal em campo, na minha opinião. O Filipe Luís chegou até a mexer errado ali, tirou o Pedro saiu com o cara de poucos amigos. Em vez de ele botar o Plata para lançar pro Pedro, ele fez totalmente o contrário. Esse Plata, para falar a verdade, é um Juninho um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais evoluído. O Plata é outra herança da gestão Landim e Marcos Braz. Eu não sei aonde o Filipe Luís e a Vera Imprensa vem tanto futebol nesse cara. Mas o Plata da seleção equatoriana fez o gol hoje. Quem que é a seleção equatoriana? E o Samuel Lino, nação, a maior contratação da história do Flamengo, cerca de 140 milhões, não fez nada no jogo de hoje. Muito mal no jogo de hoje. Aos 18 minutos, o Flamengo faz o terceiro. A defesa do Internacional toda aberta, um lindo passe de Arrascaeta e aí o Plata, no oportunismo, marca o terceiro gol do Flamengo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo vence o Internacional por 3-1. O Inter marcou o golzinho ali no finalzinho e o Flamengo jogou muito bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Plata, no oportunismo, chegou a marcar o terceiro gol do Flamengo, porque o Flamengo, quando quis, botou a velocidade no ataque para fazer o terceiro gol. E com o passe pro gol, o Arrascaeta chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo.
Aí Felipe Luiz bota Danilo, De La Cruz e Carrascal. Danilo e De La Cruz, que estavam ali lesionados, ficaram um certo tempo fora, e Carrascal para ganhar mais ritmo, mais sequência de jogo. Entrou muito bem Carrascal. Ele tira Léo Ortiz, Jorginho e Rascaeta. Tira o Léo Ortiz ali para poupar, né? Uma possível para poupar pro jogo de quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio. Porque nesse jogo, o Internacional vai ter que sair pro jogo, vai ter que vencer o Flamengo, e aí o Flamengo pode pegar contra-ataque. Aos 23 minutos, o De La Cruz quase marcou o quarto gol do Flamengo, é outro que entrou muito bem no jogo. O segundo tempo, no começo, o Inter chegou meio audacioso, tentou ensaiar uma pressãozinha, mas aí o Flamengo recuperou o controle total do jogo e marcou o terceiro gol. Nação, quanto às minhas críticas sobre o Plata. O Plata vai lá e fez o gol. As minhas críticas vêm dando certo. Critiquei o Felipe Luiz, botou no banco. Critiquei o Plata, Plata fez o gol. Então eu vou continuar criticando. Quando joga bem, eu vou elogiar, claro. Mas quando joga mal, eu vou criticar. Tem que criticar. Hoje tivemos um Flamengo bem melhor no segundo tempo. Não é aquele Flamengo muito em campo nos últimos jogos. E Ayrton Lucas, nação, como joga bem. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar no Flamengo, para ser sincero com vocês, porque o que tá jogando de bola é um absurdo e já vem proposta do exterior. Aí sai Samuel Lino, disparado, pior em campo na minha opinião. Não vimos nenhuma jogada do primeiro tempo, segundo tempo bem pior ainda. Ainda bem que o Felipe Luiz viu, Felipe Luiz notou, tirou ele e botou o garoto Luciano. Mexeu bem na minha opinião. Há quantos jogos, nação rubro-negra? Não vimos um 3-0 do Flamengo. O último jogo que o Flamengo ganhou de mais de 2 gols a diferença foi aquele 4-0 contra o Corinthians do Maracanã. Claro que quarta-feira temos outro jogo, nada a ver com o jogo de hoje. O time do Inter vai ser outro. Vai ser um grande jogo, um jogo com outras dimensões, onde a torcida do Inter vai apoiar, vai estar presente. Hoje tivemos o estádio praticamente vazio. E o estádio vazio é o reflexo do futebol que o Inter apresenta. Com o futebol desse, o torcedor não comparece e que o estádio vazio não tem dinheiro para contratar. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Nação, 26 anos depois, o Flamengo voltava a fazer um 3-0 no Inter no Beira-Rio. A última vitória do Flamengo por 3-0 no Beira-Rio foi em agosto de 2002. E o Flamengo vinha pro jogo, 39 minutos, era um 3-0 para manter a liderança. Foi um 3-1 para manter a liderança. O Palmeiras está jogando nesse exato momento. O Cruzeiro tem um jogo dificílimo amanhã contra o todo-poderoso Mirassol lá em São Paulo. O Flamengo, como eu disse, não tem que se preocupar com o Palmeiras, não tem que se preocupar com o Cruzeiro. O Flamengo tem que fazer a parte dele, vencer e convencer a torcida. Um jogo muito bom no segundo tempo. Hoje vimos um Flamengo bem diferente do que nos últimos jogos. Felipe Luiz, como eu disse no começo, não botou Everton Araújo nem Alan. E o jogo foi outro. Flamengo dominou no primeiro tempo e aí fez um bom jogo no segundo tempo também. Não entrou um time morto pro segundo tempo, sem intensidade, sem nada. Aos 43 minutos, o jogo se encaminhava ali pro final. O Rossi muito seguro no gol. Mas aí aos 46, o Inter põe uma bola na trave. Na sequência, Borré marca. O árbitro chega a marcar impedimento, mas depois o lance foi revisado, foi pro VAR. O juiz deu o gol do Borré, 3-1 pro Flamengo. Como eu disse, o Rossi muito seguro no jogo tivemos. E agora voltam as atenções para quarta-feira, 9h30 da noite, Flamengo Internacional pela Liberta. Flamengo tem uma pequena vantagem, 1-0, um placar construído no Maracanã. Mas o Flamengo não pode contar com essa vantagem, 1-0 é muito pouco. O Flamengo tem que estar consciente, tem que estar seguro e querendo vencer, querendo a classificação para as quartas de final a todo custo. Abraço, nação rubro-negra!